Às vezes, o que muda o curso de uma vida não é um grito, nem uma revelação estrondosa. É um simples envelope deixado nas mãos certas, no momento exato. E se, um dia, alguém que você nunca viu antes entregasse um testamento com o seu nome e dissesse que ele pode mudar tudo o que você pensa sobre quem você é? Era fim de tarde em Porto Alegre. O sol, já se escondendo atrás dos prédios, pintava o céu com tons dourados e rosados. Ronaldinho caminhava em silêncio pela Praça da Alfândega, um lugar que costumava visitar quando queria ficar longe das câmeras, da rotina de gravações, dos compromissos do centro social. Naquela tarde em especial, havia algo diferente no ar, como uma respiração presa do universo esperando para ser solta. Ele vestia uma camisa de manga longa e boné, discreto, quase anônimo. Passou por crianças jogando bola, senhores jogando cartas, casais distraídos em seus próprios mundos, e então sentou-se em seu banco de sempre, o da terceira árvore, ao lado da escultura de bronze de Mário Quintana. Foi quando percebeu uma mulher, de preto, sentada no banco à frente. Ela não o olhava, mas parecia tê-lo esperado por horas. Vestia um casaco escuro, usava óculos grandes e um lenço amarrado no pescoço, o que dava a ela um ar de elegância antiga, daquelas pessoas que parecem ter vindo de outra época. Segurava uma pasta fina sobre o colo, e ao notar o olhar dele, finalmente levantou-se. Senhor Ronaldo de Assis Moreira? Perguntou ela, com voz firme, sem traço de hesitação. Ele franziu a testa, desconfiado. Sou eu. A senhora me conhece? Não, mas fui orientada a te entregar isto, disse estendendo a pasta. Por quem? Por alguém que já se foi, mas que deixou uma última vontade. Está tudo aqui dentro. Ronaldinho não estendeu a mão de imediato. Olhou ao redor, esperando talvez alguma câmera escondida, uma brincadeira de mau gosto. Mas a mulher parecia séria demais para isso. Isso é o quê? Um contrato? Um processo? É um testamento, respondeu ela com calma. E o senhor é o único beneficiário. O coração dele bateu mais forte. Isso é uma piada? Não, senhor. Meu nome é Isadora, sou tabeliã. Trabalho com registros e inventários há 30 anos. Esta pasta contém o testamento de uma senhora chamada Elvira dos Santos. Ela faleceu há poucos dias, e segundo instruções deixadas em cartório, este envelope só poderia ser entregue diretamente ao senhor, pessoalmente e neste local. Eu nunca ouvi esse nome. Talvez depois de ler o que está aqui, tudo comece a fazer sentido. Ela entregou a pasta, virou-se e foi embora sem dizer mais nada. Sem dar tempo para perguntas nem para recuos, Ronaldinho ficou ali, imóvel, com o objeto sobre as pernas. A pasta estava levemente desgastada nas bordas, mas limpa. Dentro havia um envelope pardo, selado com cera vermelha, e uma única frase escrita à mão. Para o menino que eu nunca pude abraçar. Ele engoliu em seco. Aquela frase tinha algo de poético e de ameaçador. Guardou a pasta e saiu da praça devagar, sem olhar para trás. A noite descia sobre a cidade com um silêncio peculiar, o tipo de silêncio que precede um trovão. Chegando em casa, deixou a pasta sobre a mesa e foi tomar um banho. Tentou fingir que nada tinha acontecido, que era apenas mais um dia, mas não conseguiu jantar, não conseguiu assistir TV. Só pensava na frase. Para o menino que eu nunca pude abraçar. Pegou a pasta de volta, trancou a porta, desligou o celular, sentou-se no sofá, respirou fundo e finalmente rompeu o lacre. Dentro, um testamento de 3 páginas. As primeiras linhas já traziam o nome completo da falecida, Elvira dos Santos, nascida em 1952, natural de Pelotas, falecida em 2023. Até ali, nada familiar. Mas a terceira linha o fez prender a respiração. Deixo todos os meus bens, incluindo uma propriedade no bairro de Belém Novo, um cofre de registros pessoais e uma carta para Ronaldo de Assis Moreira, nascido em 1980, em Porto Alegre, filho de Miguelina Eloy Assis dos Santos. Ele se levantou, começou a andar pela sala como se tentasse fugir das palavras, mas elas o seguiam. Como aquela mulher sabia o nome da mãe dele? Por que deixaria tudo para ele? E que tipo de carta seria aquela? Voltou ao envelope. No fundo da pasta encontrou o anexo, uma carta manuscrita com uma caligrafia antiga, firme e delicada. Ronaldo, se você está lendo isto é porque o tempo finalmente foi justo. Eu vivi uma vida de silêncio. Assisti de longe, acompanhei de longe, mas nunca deixei de sentir, nunca deixei de amar. Houve um tempo em que eu achei que poderia participar. Depois me fizeram acreditar que não era possível. Mas o amor...
O amor não se dobra às decisões alheias. Ele se esconde, se adapta, se reinventa. E agora, ele te entrega a chave de uma história que sempre foi sua, mesmo sem saber. Você pode me odiar, pode me ignorar, mas eu te vi nascer. E isso ninguém pode apagar. Com carinho eterno, Elvira. Ronaldinho deixou a carta cair sobre o colo. Ficou ali, em silêncio, encarando o teto, sem saber o que pensar, mas com uma certeza nascendo no peito. A partir daquele momento, nada em sua história permaneceria intocado. O silêncio do carro era quase insuportável. Ronaldinho dirigia pelas ruas vazias de Porto Alegre com um envelope ainda lacrado, repousando no banco do passageiro. A cidade parecia diferente naquela noite, mais lenta, mais densa. As luzes dos postes piscavam, como se hesitassem em iluminar o que estava por vir. Ele estacionou diante de casa, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, olhando para o envelope como quem encara uma lembrança que ainda não foi vivida. O nome dele escrito com letras delicadas, caligrafia feminina, firme, antiga, provocava uma sensação estranha, como se o papel sussurrasse um segredo que não queria mais ser escondido. Finalmente entrou. Colocou o envelope sobre a mesa da sala, tirou os tênis e ficou descalço no piso frio, tentando sentir algo concreto sob os pés. Preparou um café, mas esqueceu de beber. A chaleira apitou, ele desligou. Depois, sentou-se diante da mesa. Com as mãos trêmulas, rompeu o lacre e puxou o documento. Era de fato um testamento. Reconhecido em cartório, com carimbos, assinaturas, testemunhas, o nome da mulher no topo, Isadora Peixoto Monteiro. Jamais tinha ouvido falar. Mas logo na primeira linha, um baque. Declaro, em plena consciência, que deixo todos os meus bens materiais e espirituais a Ronaldo de Assis Moreira, também conhecido como Ronaldinho Gaúcho. Ele leu a frase 3 vezes, como se cada repetição fosse necessária para acreditar. Bens espirituais? Isso o desconcertou ainda mais. Continuou. Ao longo de minha vida, acompanhei de longe a trajetória de Ronaldo. Nunca me revelei, por promessa. Mas guardei em mim algo que pertence a ele. Agora que estou partindo, não posso levar esse segredo para o túmulo. Ele precisa saber, precisa entender o que foi apagado. Ao final, um pedido. A caixa que guardo está em meu antigo apartamento, número 302, Edifício Monteiro, Rua das Laranjeiras. A chave está com o síndico. Entreguem-no apenas se ele vier pessoalmente. Ronaldinho deixou o testamento sobre a mesa e levou as mãos ao rosto. Uma parte dele queria ignorar tudo, fingir que aquilo não existia, que era um engano, uma pegadinha. Mas outra parte, mais teimosa, mais instintiva, sabia que aquilo era apenas o início de algo muito maior. Pegou o celular, ligou para Marina. Desculpa ligar essa hora. Pode falar, Dinho. Aconteceu algo? Recebi um testamento hoje. Testamento de quem? De uma mulher que eu nunca vi na vida. Mas ela me deixou tudo. E falou que tem algo para mim. Um segredo. Um lugar. Você vai lá? Vou. Quer que eu vá com você? Não. Acho que preciso fazer isso sozinho. No dia seguinte, o céu de Porto Alegre estava carregado. Ronaldinho estacionou diante do edifício Monteiro, um prédio antigo de fachada gasta e janelas estreitas. Havia musgo nas paredes e grades enferrujadas. No portão, um interfone gasto. Tocou. Um senhor atendeu. Edson, síndico. Bom dia, eu sou o Ronaldo. Ronaldo de Assis. Vim por conta do apartamento 302. Acho que o senhor recebeu um documento a meu respeito. Ah, sim. Dona Isadora falou de você. Espera aí. Minutos depois, Edson apareceu com um molho de chaves e uma expressão que misturava curiosidade e respeito. Ela dizia que você viria um dia. Eu não acreditava muito. Vocês eram próximos? Só o necessário. Ela era muito reservada, mas sempre muito firme. Dizia que o passado não tinha direito de ficar escondido para sempre. Subiram. O elevador rangia. Ao chegar ao 3º andar, o corredor estava mergulhado em silêncio. O número 302 era a última porta à esquerda. Edson entregou a chave. Boa sorte. Ronaldinho assentiu e entrou. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado. Cortinas leves, móveis antigos, cheiro de alfazema e tempo. Na estante, livros. Muitos. Psicologia, espiritualidade, biografias. E no centro da sala, uma caixa de madeira escura com uma pequena placa dourada. Para Ronaldo, quando estiver pronto. Ele se aproximou, tocou na caixa. Era pesada. Abriu. Dentro, uma foto. Velha.
desbotada. Uma mulher segurando um bebê nos braços. Ao lado, um homem, jovem, moreno, alto, e no canto uma legenda rabiscada. Ele não sabe, mas ele é luz. Havia também um diário, de capa azul marinho com uma fita vermelha fechando as páginas. Ele o abriu. 17 de setembro de 1982. Hoje, Miguelina ligou. Disse que o menino nasceu, que é lindo, que vai se chamar Ronaldo. Meu coração disparou. Mas sei que não posso me aproximar. Prometi. E essa promessa me mata todo dia. A assinatura ao final da página, Isadora. Ronaldinho deixou o diário cair no colo. O coração batia no pescoço. Como assim Miguelina ligou? Ela conhecia essa mulher? Folheou mais páginas. Todas falavam de ele, de o menino, de o que nunca pude ter por perto. Havia também recortes de jornal, bilhetes, fotos de jogos, ingressos carimbados, uma vida inteira acompanhando à distância. Em uma das últimas páginas, uma revelação. Nunca pude contar quem era o pai dele, mas Darcy sabia e me prometeu silêncio. Eu também prometi, mas agora eu deixo isso registrado, para que um dia ele saiba. Ronaldinho fechou o diário com força. Era como se a realidade tivesse mudado de cor. Sentado ali, naquele apartamento silencioso, cercado por lembranças que não eram suas, ele entendeu. A história de sua origem não estava completa. E talvez nunca tivesse estado. Mas agora, ele estava pronto para escavar a verdade. Porque, às vezes, descobrir quem somos exige enfrentar tudo o que tentaram esconder. O vento parecia ter parado em Porto Alegre naquela tarde. Ronaldinho havia passado horas no pequeno apartamento de Isadora, sem conseguir se mover. A caixa ainda estava aberta à sua frente, com os documentos organizados de maneira obsessivamente cuidadosa. Havia um envelope separado com o nome Darcy escrito em letras minúsculas. Dentro, um bilhete curto. Você prometeu, Darcy, mas promessas feitas em dor não duram para sempre. Um dia ele vai saber. Ronaldinho recostou-se no sofá gasto e coberto por uma manta de tricô. Começou a juntar tudo. O diário, as cartas, as fotos, os recortes. Pegou a caixa e desceu com ela nos braços como se estivesse carregando um relicário. Lá fora, a cidade continuava normal. Ônibus, buzinas, bicicletas. Mas dentro dele, tudo havia mudado. E ele sabia, precisava voltar ao lugar onde tudo começara. 2 horas depois, Ronaldinho estava no antigo quarto da mãe. Abriu a gaveta que raramente mexia. Lá estavam os cadernos dela, uma pequena caixa de bijuterias e uma pasta com papéis antigos. Vasculhou, puxando folha por folha, até encontrar algo que o fez estremecer, uma certidão de nascimento com o nome dele, Ronaldo de Assis Moreira, mas onde a linha pai estava rabiscada. Não em branco, rabiscada, apagada com força. Debaixo dela, outro papel, uma carta não enviada, endereçada a alguém chamado Darcy. Começava assim: você não entende. Eu precisei esconder. O mundo não teria perdoado, nem a mim, nem a você. Miguelina havia escrito aquilo em 1983, mas nunca enviou. A caligrafia estava trêmula, as palavras manchadas, como se as lágrimas tivessem caído sobre a tinta. Ronaldinho respirou fundo. Pegou o celular e ligou para Lourdes. Dona Lourdes, preciso falar com a senhora. Agora. Ronaldo? Está tudo bem? Acho que descobri quem era Isadora. E acho que ela sabia mais do que qualquer um. Meia hora depois, estavam sentados na cozinha de Lourdes. O café esfriava nas xícaras. Isadora Peixoto Monteiro? Disse ela surpresa. Não ouvia esse nome fazia décadas. Então a senhora conhecia? Conheci. Ela trabalhava como psicóloga comunitária, aqui perto, nos anos 80. Era discreta, mas amiga da sua mãe. Amiga? Miguelina confiava nela, mais do que em qualquer parente. Quando você nasceu, Isadora foi quem ajudou nos primeiros dias. Acompanhava a sua mãe nas consultas, dava conselhos, às vezes dormia lá em casa. Mas, de repente, sumiu. Por quê? Lourdes hesitou, então encarou-o com firmeza. Porque Miguelina descobriu que ela e Darcy tinham uma história. O quê? Não era amor, mas era uma conexão profunda. E ela nunca contou isso pra ninguém, só que um dia, Miguelina pegou uma carta. Uma única carta. Que Isadora escreveu, mas nunca entregou. E aí, a amizade acabou. E essa carta queimou. Pelo menos foi o que ela disse. Ronaldinho pegou o diário de Isadora e abriu na última página. Mostrou a Lourdes. Eu guardei, não tudo, mas o suficiente. Ele vai saber.
e vai entender que Miguelina foi vítima de si mesma, do medo de perder o filho, da culpa, da força de carregar tudo sozinha. Lourdes leu em silêncio. Depois, disse baixinho: Vocês dois foram amados, mas de jeitos que machucaram. A senhora acha que ela era minha tia? Minha madrinha? Ou acho que ela foi sua guardiã? Da verdade, do que ninguém teve coragem de dizer. Naquela noite, Ronaldinho voltou para casa e sentou-se na varanda. Ligou para Marina. Ainda tá acordada? Sempre para você. O que houve? Descobri uma mulher que me acompanhou a vida toda, sem eu saber. Isadora, amiga da minha mãe, amiga do Darcy, talvez a única que tentou manter tudo unido sem ser vista. E o que você vai fazer agora? Ele ficou em silêncio. Vou voltar ao túmulo do Darcy e levar tudo, o diário, as fotos, as cartas, tudo. Quer que eu vá com você? Quero sim. No dia seguinte o céu estava limpo, o sol suave, como se abençoasse o momento. No cemitério, Ronaldinho e Marina caminharam lado a lado até a lápide de Darcy. Ronaldinho colocou a caixa ao lado da pedra e, em silêncio, retirou um a um os itens: a carta de Isadora, a certidão rabiscada, o relógio, as fotos. Pai, disse ele com a voz baixa, eu sei que você tentou. E agora sei que alguém mais tentou por você. E por mim. Marina se ajoelhou e colocou flores ao lado da lápide. Eu não o conheci, Dinho, mas eu vejo ele em você, no jeito que fala, no jeito que olha para o passado. Ronaldinho respirou fundo, depois colocou a mão sobre a pedra fria. A história não termina aqui, pai. Ela só começou. E com um último olhar para o céu, ele entendeu. Às vezes, os vínculos mais profundos não nascem do sangue, mas da dor compartilhada e do silêncio que um dia alguém decidiu quebrar. O espaço Darcy estava cada vez mais vivo. O que começou como um gesto silencioso de reconciliação se tornara algo maior, quase uma revolução afetiva. Jovens e adultos entravam ali com cartas nos bolsos, lembranças sufocadas e histórias que ninguém mais queria ouvir. Mas havia um lugar para todas elas, e isso mudava tudo. Ronaldinho, acostumado aos gritos de torcida, agora ouvia sussurros de dor, de saudade, de busca. Era como se tivesse trocado o campo de futebol por um campo emocional, e ali também precisava driblar, passar, levantar quem caiu. Mas havia um silêncio que ainda lhe incomodava, um buraco não preenchido. E vinha de Isadora. Depois da visita ao túmulo de Darcy, ele voltou ao apartamento dela. Marina o acompanhou. A caixa ainda estava na sala, reorganizada com carinho. Mas agora, Ronaldinho estava em busca de outra coisa, o que Isadora nunca contou, nem mesmo nas entrelinhas do diário. No fundo da caixa, encontrou uma pequena agenda preta, diferente das outras. Era mais fina, com páginas firmes e organizadas. Não havia título, apenas datas e nomes. 6 de junho de 1982, encontro com Darcy. Ele pediu desculpas, chorou, disse que não era suficiente. 18 de setembro de 1982, Miguelina grávida. Não contou a ele ainda. 30 de novembro de 1982, ela quer sumir com tudo. Diz que não quer dividir o amor do filho. Ronaldinho leu cada linha como quem atravessa um corredor escuro. E então, na entrada de janeiro de 1983, fui chamada de traidora, porque disse a verdade, porque não consegui mentir para sempre. E mais abaixo. Ele me pediu uma coisa. Se um dia o menino crescer e me procurar, que eu mostre a ele o que a mãe não conseguiu dizer. Marina, murmurou ele, eu não era para descobrir nada disso. Era para ficar enterrado. Mas você descobriu, porque tinha que descobrir. Na última página da agenda havia um envelope colado com fita adesiva. Dentro, uma única foto. Era Ronaldinho, ainda bebê, dormindo nos braços de Darcy. E ao lado deles, Isadora, a mão no ombro de Darcy, o olhar em direção ao bebê. A imagem era como uma confissão muda. Ronaldinho levou a mão ao rosto. Ficou ali por minutos, respirando devagar, e quando ergueu os olhos, havia algo diferente neles. Um tipo de paz que só vem depois de aceitar que a verdade é uma ferida que cicatriza. Decidiu então fazer algo público. Organizou um evento no Espaço Darcy. Nada grandioso. Apenas uma tarde de partilha, onde cada visitante poderia escrever uma lembrança que não teve coragem de contar. No centro do salão, colocou 3 retratos.
Um de Darcy, um de Miguelina e, entre eles, o de Isadora. Sem título, sem explicação, apenas um rosto, uma presença. Ao final da tarde, Ronaldinho subiu ao pequeno palco improvisado. Durante muito tempo, eu acreditei que a minha história era uma linha reta. Mãe, irmão, bola, fama. Mas agora, sei que ela foi feita de curvas, sombras e silêncios. E em cada curva havia alguém tentando me manter de pé. Contou então sobre Isadora, sobre o diário, sobre a foto. E finalizou. Ela não era minha mãe, nem minha tia, mas foi um tipo de anjo, o tipo de gente que segura os cacos que outros deixaram cair. E por isso, também merece ser lembrada. No final, colocou em exposição o bilhete que encontrara colado na tampa da caixa. Se um dia ele souber, diga que eu não quis invadir, só proteger. Na semana seguinte, o Espaço Darcy ganhou uma nova ala, chamada Memórias que nos criaram, dedicada a homenagear aqueles que, sem laço de sangue, criaram vínculos eternos com amor, cuidado e silêncio. Ali, os jovens podiam escrever cartas para professores, vizinhos, amigos, qualquer um que tivesse feito a diferença sem jamais exigir reconhecimento. E Ronaldinho, toda tarde, lia algumas delas, em silêncio, com os olhos úmidos. Certa noite, Marina chegou até ele com um envelope. Essa veio hoje, de um menino chamado Elias. Ele abriu. Era uma carta escrita com letra infantil. Tia Rosa me dava pão quando eu não tinha. Ela disse que não era mãe, mas que podia cuidar. E cuidou. Hoje, ela mora longe. Mas eu queria que soubesse. Ela me ensinou a não desistir. Ronaldinho sorriu. Parece que tem mais Darcys e Isadoras do que a gente imagina. Sim, mas nem todos têm alguém para contar suas histórias. Agora tem. Naquela mesma noite ele ligou para Assis. Mano, tô pensando em lançar um livro. Sobre futebol? Não. Sobre as pessoas que nos criam sem aparecer. Sobre os fantasmas bons da nossa história. Fantasmas bons? É como o Darcy, como a Isadora. Gente que esteve lá, mesmo quando não podia estar. Assis riu. Vai se chamar como? Ronaldinho pensou por um segundo. Presentes invisíveis. E desligou, com o coração leve, e a certeza de que às vezes é preciso perder tudo para enxergar quem nunca te deixou. A ideia do livro cresceu mais rápido do que Ronaldinho imaginava. Nas primeiras semanas, escreveu entre treinos, reuniões e noites em claro. Cada capítulo era dedicado a alguém que passou pela vida dele de forma silenciosa, mas decisiva. Darcy, Miguelina, Isadora, Lourdes, até mesmo Walter da oficina. Todos se tornaram personagens de uma biografia afetiva, não da fama, mas da alma. O título já estava definido: Presentes Invisíveis. Mas havia uma página em branco que ele ainda não sabia como preencher. A última, a conclusão, aquela que deveria amarrar tudo o que tinha sido contado. E foi quando, numa noite de chuva fina, Marina entrou na sala com um envelope nas mãos. Chegou pelo correio hoje, não tem remetente. Ronaldinho abriu, era uma carta manuscrita, mas a letra não era desconhecida. Dinho, se esse livro realmente sair, eu gostaria que incluísse isso aqui, não para mim, mas para você. Porque às vezes o que falta dizer é o que mais precisa ser ouvido. Eu fui uma mulher cheia de medos. Tive medo de ser fraca, de perder você, de te ver crescer longe de mim. Tive medo de amar errado, de confiar em quem me abandonou. Mas acima de tudo, tive medo de ser esquecida, e foi por isso que escondi o Darcy. Porque ele me lembrava que nem todo amor resiste ao tempo, e eu queria te proteger do que me machucava. Mas agora sei que te protegi demais, e escondi o que também era teu por direito. Me perdoa, filho, por tudo o que escondi, e por tudo que amei em silêncio. Miguelina. A caligrafia era inconfundível, e a assinatura também. Marina sentou ao lado dele, em silêncio. Ronaldinho passou os dedos sobre o papel, como quem toca uma saudade. Como isso chegou agora? Talvez estivesse perdido, ou talvez tenha sido entregue na hora certa. Naquela noite, ele escreveu o último parágrafo do livro. Este livro não é sobre mim, é sobre quem me segurou quando eu ainda nem sabia quem era. É sobre quem ficou nas sombras, mas me ensinou a brilhar, e sobre quem amou, mesmo sem receber amor de volta. A todos vocês, meu eterno obrigado. O lançamento aconteceu em uma livraria discreta no centro de Porto Alegre.
Nada de tapete vermelho, nada de imprensa internacional. Apenas cadeiras dobráveis, luzes suaves e um mural com fotos de infância. Entre elas, a imagem borrada de Darcy ao fundo de um jogo, a mão de Miguelina no ombro de Ronaldinho e o sorriso de Isadora numa tarde antiga. Durante a cerimônia, uma senhora se aproximou com os olhos marejados. Meu neto leu seu livro. E depois disso, ligou para o pai, que ele não via há 10 anos. Ronaldinho sorriu, apertou a mão dela com força. É por isso que valeu a pena escrever. Mas a história ainda não tinha terminado. Dias depois, Marina entregou a ele uma lista de nomes. Eram jovens do Espaço Darcy que queriam conhecer a história do centro mais a fundo. Propuseram fazer um curta-metragem, entrevistar Ronaldinho, reencenar algumas partes da história e, principalmente, espalhar a mensagem: nunca é tarde para dar nome ao amor. Ronaldinho topou e sugeriu algo mais. No final do filme, vamos enterrar de novo a caixa. Qual caixa? Aquela com as cartas, as fotos, o diário. Mas dessa vez, vamos enterrar juntos. Eu, vocês, todo mundo, como um ritual. E assim foi. Num domingo ensolarado, mais de 100 pessoas se reuniram no campo da Restinga. Crianças, idosos, voluntários, cada um carregando uma carta, uma flor ou apenas uma lembrança. No centro do campo, um buraco foi cavado. Ronaldinho colocou a caixa lá dentro, e então cada pessoa depositou algo. Um bilhete, uma fotografia, um brinquedo antigo. Quando tudo foi coberto de terra, colocaram uma placa de madeira. Aqui repousa o que não pôde ser vivido, mas ainda pode ser lembrado. No final da tarde, as crianças começaram um jogo improvisado. Chutavam a bola como se nada mais importasse, mas Ronaldinho sabia, ali, naquele gramado, sob aquele solo, havia raízes de verdade. Marina se aproximou. E agora? Agora é só viver. Você acha que Darcy veria tudo isso? Ele já vê, todo dia, em cada criança que reencontra um pai, em cada abraço que nasce de uma carta. Ele está aqui, não como sombra, mas como raiz. E pela primeira vez em muito tempo, Ronaldinho respirou fundo e sentiu que, enfim, estava inteiro. Porque algumas verdades chegam tarde, mas, quando chegam, curam até o que a gente achava que não tinha nome.